Mais uma vez, nós pedimos licença para entrar no seu mundo digital, através do seu computador, através do seu celular. E dessa vez nós teremos a honra de trazer aqui no CEO TV, episódio número 11, a nossa amiga Gardênia Rogato. Gardênia é idealizadora e curadora do programa Não Pira Desopila, apaixonada por stand-up paddle e ex-bailarina do Municipal de São Paulo. Deixou sua carreira como executiva tradicional para viver o empreendedorismo em diversas frentes, porque entendeu que um dos seus propósitos é incentivar outros líderes a terem uma vida mais equilibrada e mais saudável por meio de efetivas válvulas de escape. Gardênia, é um prazer e uma honra ter você aqui conosco. Prazer é todo meu e agradeço o convite. Estou aberta, pode perguntar o que você quiser. Vamos lá. Gardênia, nós gostaríamos de conhecer um pouco da sua trajetória profissional, uma vez que você trabalhou numa das maiores empresas do mundo de auditoria e, de repente, você optou de fazer essa migração, de sair do conforto, da zona de conforto, de estar numa grande multinacional, numa bela carreira, para empreender e criar aí o seu próprio programa. Então a gente queria entender um pouco a sua trajetória profissional e os porquês dessa grande virada na sua carreira. É uma pergunta que tem várias respostas, mas eu vou começar falando sobre propósito. Eu acho que é o seguinte, eu tenho muito forte 3 crachás, né, que eu descobri ao longo do tempo, que são, o primeiro, como você falou, fui bailarina por muitos anos do Municipal aqui de São Paulo. Então, eu trago muito forte dessa escola, tanto a disciplina quanto a postura. Eu, por mais de 15 anos, trabalhei numa multinacional de referência na área de auditoria e consultoria, e de lá, obviamente, veio praticamente todo o meu aprendizado profissional, meu jogo de cintura, né, e conhecimentos dos diversos tipos, não só do técnico, mas também de relações interpessoais. E aí, o Não Pira Desopila é o terceiro crachá, e ele vem consolidando todos esses conceitos, tanto do meu primeiro crachá, quanto do segundo, mas chegando num propósito de levar vidas, mentes, corpos mais equilibrados e mais saudáveis a outros líderes. E como que tudo isso começou, né? Quando que eu percebi que esses crachás, eles se conversavam e que não necessariamente o que eu fazia, porque eu fui auditora há muitos anos, especialista na área de entretenimento e mídia, porta-voz, palestrante do mercado, mas eu sentia que tinha alguma coisa a mais que eu precisava levar. E aí, mesmo dentro da corporação, eu comecei um trabalho de autoconhecimento, sem saber que aquilo era um autoconhecimento, e paralelamente às minhas atividades como executiva, digamos assim, ou líder, eu tinha uma plataforma que falava só de viagens. E eu entendi, naquela época, eu tive a percepção que quando eu juntava o meu trabalho, que eu digo tradicional, que era monetizado, com a minha plataforma de viagens que eu fazia por um hobby, eu comecei a ver que eu me sentia melhor, eu tinha uma provocação de bem-estar. E aquilo, ao longo dos anos, foi entrando na minha cabeça, entrando até que eu cheguei numa conclusão de que eu precisava levar esse know-how, ou isso que eu, na verdade, naquela época eu não sabia nem o que era, né? Eu precisava levar isso para o mercado. E aí lá em final de 2015 eu saí dessa empresa, dessa multinacional, com um plano antes de carreira, óbvio, de transição de carreira, um plano de reserva financeira e por aí vai. E em 2016 eu fundei o Não Pira Desopila, mas com o objetivo de levar esse bem-estar para as pessoas, e aí tinha aquele trocadilho, não pira viaja, não pira malha, não pira come melhor, não pira, enfim, o que você possa imaginar, joga, sei lá.
E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, bom, eu vou levar essa plataforma, levar esse tipo de estilo de vida para as pessoas, porque o meu público-alvo, até por conta do meu perfil, acaba sendo o quê? Acabam sendo executivos e pessoas acima dos 30 anos. Não tem jeito, são as pessoas com quem eu converso, principalmente por conta deste perfil e do perfil também das outras pessoas que escrevem para o Não Pira Desopila. E aí eu fui amadurecendo a ideia e falei, não é só este conteúdo que eu tenho que levar. E aí nesse processo de autoconhecimento, de propósito, etc., eu cheguei na conclusão que o Não Pira não poderia ser só uma plataforma com conteúdo. E faz o quê? Nem um ano que eu entrei, que eu falo que eu me encontrei na minha plenitude e cheguei num negócio chamado Programa de Descompreensão do Não Pira Desopila, que hoje a gente tem a plataforma de conteúdo e ao mesmo tempo a gente tem um programa de descompreensão que tem lá dentro workshops e mentorias que fazem com que as pessoas tenham o despertar, ou seja, elas entendam de verdade, na vida real, que elas precisam sim trazer algumas atividades para dentro do cotidiano delas. Então, assim, a trajetória é essa. Nós gostaríamos de saber quais são os pilares desse programa Não Pira Desopila. Temos, na verdade, assim, o propósito final é que a pessoa ela não alcance, mas que ela tenha ou comece a ter plenitude dentro da vida dela. Tá? E quando eu falo de plenitude, eu falo de 3 pilares muito fortes. Eu falo que para uma pessoa ela está plena, realizada, ela ter bem-estar, ela precisa, primeiro, ter uma alimentação boa. Porque a alimentação, dependendo do alimento que você coloca para dentro, né, você consegue ter um poderoso anti-estresse, você consegue imunidade e etc e tal. E não precisa ser alimentos, né, pirotécnicos, né, que eu falo, não precisa de pirotecnia, você precisa entender só o que você está colocando para a tua boca, para dentro. E se você for ver a pandemia, principalmente a causa pela qual a gente tem passado hoje foi por conta de uma alimentação de uma pessoa. Isso é uma suposição, então eu não posso falar que é uma verdade. Mas um dos pilares que eu acho importante é a questão da alimentação. A segunda é a estabilidade financeira. E quando eu falo em estabilidade financeira, qualquer pessoa, tá? Ela precisa ter o quê? Ela precisa ter uma renda de, digamos, capital de giro. Ela tem que ter uma reserva de emergência de pelo menos 2 anos, se acontecer qualquer problema com ela, e ainda uma reserva de posteridade. Para quê? Para que ela, se de um dia para a noite ela perder o emprego, daqui a 1 ano ela entender que o que ela tem feito, sei lá, há 10 anos não é o que traz a felicidade para dentro dela, que não faz o coração sorrir ou o sorriso, né, aquele sorriso entrar, ela tem a segurança para que ela tome risco. Mas para isso você tem que ter pelo menos 2 anos aí de reserva. E um terceiro pilar são as válvulas de escape, mas válvulas de escape diárias. Não adianta, é o que eu falo, antigamente eu falava muito da válvula de escape como a viagem como sendo uma válvula de escape. Só que a viagem, ela pode ser muitas vezes, dependendo do teu nível de estresse, uma fuga ou uma válvula de escape momentânea e não realmente te trazer o bem-estar. Então, as pessoas até brincam comigo, mas eu falo, hoje eu tenho como válvula de escape lavar louça. Toda vez que eu pego ali, começo a lavar a louça, me desperta a curiosidade, me desperta a criatividade, então eu tenho ideias ótimas lavando louça. Andar no parque, desligo completamente os dados e vou caminhar. Dançar também. Quando eu começo, essas são atividades que eu consigo colocar dentro da minha rotina diária. Eu não estou adicionando nada, e sim entendendo que isso são válvulas que eu consigo trabalhar dentro do meu dia a dia. Então, quando você une efetivamente esses 3 pilares, você acaba chegando numa plenitude. E é isso que nós tentamos, dentro do programa do Não Pira Desopila, trazer para as pessoas.
Gardênia, qual o conselho que você daria para as pessoas que estão acima dos 40 anos e aí se descobriram que aquela atividade de anos que porventura ela batalhou tanto já não enche tanto o seu coração? E pegando um gancho nas suas palavras, talvez até a maioria dos brasileiros não tenha essa reserva financeira de 2 anos. Então, que conselho você daria para quem está nessa situação para querer poder dar essa virada na vida? Primeiro, se não juntou até agora, já passou muito do tempo de começar a juntar. Eu falo, a gente tem que começar a juntar desde os 20 anos, justamente para que a gente possa ter uma reserva e a gente tenha a capacidade e a liberdade de tomar risco. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu cheguei nos 40, agora quero trabalhar por conta, vou empreender. E esse é o maior problema, este é o maior erro que a gente tem dentro do empreendedorismo. As pessoas começam a empreender, elas perdem o emprego, ganham lá a indenização, aquele montante, falam, vou investir num negócio para que isso gere dinheiro. E eu vivo empreendedorismo há 5 anos, e não é bem assim. A gente não tem pessoas que têm sorte e conseguem rapidamente, e tem pessoas que não, e elas inclusive perdem dinheiro, se endividam, e aí elas caem num estágio de burnout, que é complicado. Né? Então é o que eu falo, toda vez que você vai se abrir para tomar risco, você precisa ter uma segurança por trás. A não ser que você seja uma pessoa extremamente sortuda, aí são outros 500, mas eu não recomendo de forma alguma você sair do emprego, fazer uma transição, o que for, se você não tiver uma reserva, né? E saber, obviamente, além de ter a reserva, saber muito bem em que negócio você vai se colocar. Tem algumas pessoas com quem eu converso, como eu acabo sendo também mentora de carreira e de transição de carreira, não necessariamente de mudar de vida completamente, às vezes mudar de departamento. Eu sempre falo para as pessoas que todo mundo tem que ter um plano B. B, não só o B, você tem que ter o B, o C, o D e o E. E aí quando você tem isso e você está disposto a fazer uma mudança de carreira radical, antes que você saia em definitivo, você precisa testar se aquele modelo realmente funciona para você. Você precisa começar a fazer um mínimo de monetização para começar a avaliar se faz sentido ou não você sair da carreira que você teve até hoje. Falando de cases, quais seriam alguns casos interessantes de implementação do programa Não Pira Desopila, aqueles que você poderia compartilhar aqui com a nossa audiência? O programa em si, a plataforma, ela já tem 4 anos. O programa em si, ele é muito novo, ele é algo que eu digo que não existe. Às vezes as pessoas pensam, isso é mentoria, isso é coach, não é nada disso. Na verdade, o que eu tenho feito, eu abri a minha história de vida, eu abri as minhas glórias e as minhas derrotas e acabei transformando isso num programa junto com a Lucy, que fala muito bem de meditação, super yoga e etc. Mas o que eu tenho visto, né, vamos dizer, nessa começo de trajetória como um programa voltado para o mercado corporativo, todos os feedbacks que eu tenho tido em workshops são o seguinte: o mercado estava precisando de uma solução assim. Eu não estou fazendo propaganda minha, eu estou falando o que as pessoas falam. Se vocês quiserem no LinkedIn, vocês vão escutar isso, vão ler isso, eu peço sempre um depoimento sincero. Por quê? Porque hoje a gente tem o que eu chamo de efeito manada. Quando você fala de bem-estar, eu acho que a pandemia, ela veio fazendo esse tipo de preocupação. Meu amigo, você tem que trabalhar, mas você tem que se cuidar. Então, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente. Lembro lá no começo, tinham aquelas milhões de lives, a Anitta promovendo live, né, colocando o personal, professor de francês, e o pessoal fazendo tudo curso. E eu olhava aquilo e falei, gente, não é assim.
Por quê? Porque o bem-estar, ele é coletivo, mas para você ter um bem-estar coletivo, você precisa ter um bem-estar individual. Então, eu tenho uma forma de ficar bem, numa plenitude, que eu falo lá do sorriso no coração, no rosto, que é certamente, completamente diferente da sua. Né? Então, eu não posso lidar com pessoas como se elas fossem números e não pessoas. Quando a gente fala de pessoas e para pessoas, isso tem que ser customizado e individualizado. Então, o feedback que eu tenho tido é justamente esse. Como eu acabo fazendo pequenos ou grupos ou petit comitês, as pessoas elas se sentem mais parte daquilo. E quando eu vou para a mentoria, que eu tenho feito mentoria já há um tempo, ou a voluntária que eu dou para pessoas com impacto social, ou para a área da saúde, também para executivos, aí a história é um pouco diferente, porque aí eu vou no 1 a 1. E é interessante porque eu tenho agora, entre todos os casos, tem um que me chama a atenção e que no começo, quando essa pessoa entrou em contato comigo, foi super desafiador na minha cabeça, no primeiro momento, porque eu tenho uma mentee que ela é psicóloga forense. E eu me senti super desafiada, porque eu falei, poxa, como que eu vou falar de carreira, como que eu vou falar de comportamento, bem-estar com uma psicóloga? E a gente tem feito um trabalho lindo, porque ela estava na dúvida se ela ia para o empreendedorismo, se ela continuava CLT, o que ela ia fazer, e aí em menos de um mês a gente conseguiu que ela fechasse contratos dentro da área dela, fizesse workshops, e hoje ela tem muito mais segurança dentro das relações profissionais dela. E aí, resumindo, no final das contas, a partir do momento que você tem essa segurança e todos os pilares estabelecidos, você consegue ter um nível de criatividade, de produtividade muito maior dentro da tua carreira e da tua vida, inclusive pessoal. E eu acho que é este feedback que eu acabo tendo das pessoas que passam aí por algum tipo de programa dentro do Não Pira Desopila. Nós gostaríamos de saber como o programa Não Pira Desopila pode ajudar aí efetivamente as empresas e, sobretudo, os executivos neste momento tão singular. Ele pode ajudar com soluções customizadas que podem se encaixar aos líderes ou a toda a corporação. O que eu sempre falo é o seguinte, a nossa proposta ela é um pouco diferente do que se vê muito no mercado e o que tem sido muito comum, até porque a importância ao bem-estar, ela nunca foi feita ou dada por todas as corporações ou por todos os líderes, né? Porque a gente ainda tem muito a visão de chefe e não de líder. E aí tem acontecido um fenômeno que eu chamo de efeito manada. As corporações elas têm criado áreas de bem-estar ou de well-being e colocam caixinhas. Meditação, então tem uma pessoa que faz meditação, professor, enfim, de tal a tal hora, depois você tem um que faz o yoga, depois você tem um outro que é aula de piano, aula de, de gastronomia e por aí vai. Só que quando você começa a colocar as pessoas para que elas se encaixem em caixas já pré-estabelecidas, você pode trazer, na verdade, mal-estar para uma parte desses colaboradores, né? Quando você fala de empresas, eu transitei por muitas empresas de tecnologia, é muito comum você ver uma mesa de pembolim, uma cesta de basquete, e as pessoas às vezes olham e falam, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa que tem uma cesta de basquete, mas ao mesmo tempo tem pessoas ali que se elas acharem aquela bola de basquete, quando não tiver ninguém na sala, ela vai pegar aquilo, ela vai esconder, que ela vai, eu não aguento mais esse barulho, eu não aguento mais esse povo aqui no pembolim, né? E aquilo acaba gerando mal-estar, e eu acho que esse é o ponto, é onde a gente acaba atacando, é onde eu converso com os líderes que são os tomadores de decisão para o programa, eu falo, olha, vamos pensar diferente.
Cada pessoa aqui é uma pessoa. Quando eu faço o programa, o workshop, eu simulo uma série de atividades e dentro das atividades eu pergunto para cada um, você pira ou você desopila nessa atividade? E dificilmente você vai ter uma atividade que as pessoas todas desopilem. Sempre vai ter uma pessoa que pira. Tem gente que pira escrevendo elogio para uma outra pessoa, mas não porque ela é uma má líder, mas porque ela leva muito a sério escrever um elogio, e para ela pira. Tem gente que pira cozinhando, enfim. E aí, a conclusão, depois desses pequenos grupos, eu conversando com eles, eu falo, vocês conseguem entender que nem todo mundo serve para todas essas soluções fabricadas, digamos assim, dentro das corporações? Então eu acho que é aí que eu ajudo a ter esse despertar, a se olhar com cuidado, porque às vezes as pessoas falam, isso custa mais. Não necessariamente, porque o bem-estar da pessoa, dando um exemplo meu, pode ser uma lavada de louça, ir ao parque. Isso não tem um custo adicional, né? Então eu acho que a gente tem que parar, realmente, eu acho que a pandemia ela vem para isso também, a gente precisa parar para olhar para o próximo, mas para o próximo de verdade, e a gente olhar para nós também, porque o que muitas vezes acontece, a gente acaba se preocupando com quem está junto conosco, com os nossos liderados, mas não necessariamente nós nos preocupamos com os líderes. Porque os líderes, num momento desses, passaram 6 meses cheios de desafios, cheios de tomadas de decisões, estão completamente estafados. Quantas pessoas, quantas corporações tiveram que fazer cortes? E quem é que está cuidando da cabeça dessas pessoas? Pouquíssimas, né? Então é desta forma, não só com os workshops, mas também com aquelas mentorias que eu chamo de descompreensão, que elas são muito mais um ombro amigo, eu acabo ajudando essas pessoas. E aí você fala, poxa, mas como que você pode ajudar? Não se esqueça que eu fui por muitos anos executiva. Eu passei por muita coisa. Eu passei, que nem eu digo sempre, passei por muitos dias de glórias e muitas derrotas. E eu acho que isso acaba ajudando, porque a pessoa ela olha para mim como uma pessoa igual a ela, né? E isso acaba facilitando uma pessoa igual a ela, mas ao mesmo tempo independente da empresa, né? E aí ela acaba me olhando com uma forma diferente, se abrindo, e a gente consegue evoluir uma conversa. Como que as pessoas que estão nos assistindo, as empresas, podem acessar o programa e podem entrar em contato com você para iniciar a implantação do programa nas empresas? Eu tenho alguns canais. Primeiro, o próprio nãopiradesopila.com. Então, por ali você consegue ver o conteúdo, não só de carreira, mas viagem e outras coisas. Ela pode entrar em contato ali pelo formulário, ela pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn, né, que é o Gardenia Rogato, com 2 T's, ou se não, me mandar um e-mail no contato@nãopiradesopila.com. Gardenia, dentro de tantas coisas que você falou, uma coisa que me apeteceu, que seria de como as empresas estão cuidando da cabeça dos seus líderes e dos executivos da primeira linha da estratégia. Então, pensando aqui no C-Level, como esses executivos eles podem ter benefícios e vantagens de utilizar um programa como o seu, que foi executivo e sabe as dores e os desafios diante de um momento desse tão intenso de pressão. Então, a gente queria saber agora um pouquinho de como o programa pode trabalhar especificamente com executivos do C-Level. O executivo do C-Level, quanto o outro colaborador, não tem diferença nenhuma, porque o programa ele é feito para pessoas. Normalmente, quem chama atenção e quem brilha os olhos quando eu falo sobre o Não Pira ou tem experiências são executivos C-Level. É interessante falar isso, mas eles, pela minha percepção até agora, eles são os que mais abraçam a ideia e falam, poxa, eu preciso pôr
em prática algumas coisas dentro do meu dia a dia e sim me cuidar. Por quê? Porque ele nunca foi acostumado a alguém chegar para ele e falar: oi, você está bem? Você precisa de alguma coisa? O que você tem feito por você? E é o que eu falo, nós precisamos, independente se eu sou uma colaboradora ou se eu sou uma líder, eu preciso estar bem comigo. E eu preciso ter amor dentro de mim. E quando eu falo de amor dentro de mim, eu falo de todos aqueles pilares de plenitude que eu falei lá atrás. São as válvulas de escape, é a alimentação, é a minha saúde financeira. A partir do momento que eu consigo me cuidar, eu estou me amando. E aí, quando eu consigo me amar, eu consigo ser um bom líder, eu consigo levar amor ao próximo e eu consigo liderar de uma forma mais coesa e de uma forma mais produtiva e muito mais humanizada. No caso do trabalho que eu fiz com o Pullman, eu fiquei sabendo recentemente pela diretora de marketing, responsável pela área de luxury, que acabou virando um business case. Era um vídeo, e vocês vão até ver, o Rodrigo vai mostrar para vocês, mostrando o dia de uma executiva em Room Office. Room Office é um produto da Cor que nada mais é do que você trabalhar dentro de um quarto de hotel, mas sem cama e todas as comodidades do room service e facilidades de um escritório. E quando eu fui fazer esse vídeo, eu fiz uma visita técnica, quis conhecer efetivamente o lugar, e eu fui eu mesma. Eu trabalhei, eu fiz reunião, eu almocei, eu passei o dia trabalhando efetivamente. Eu acho que este foi o grande sucesso do vídeo, porque ali, quem está ali não era uma personagem, não era a Nampira Dzopila, era, claro, mas assim, era a Gardens, era eu empresária, eu com a minha rotina de bem-estar, a minha rotina de reunião, e eu acho que este foi o grande sucesso, a grande surpresa que muitos colegas e também o mercado tiveram ao ver este vídeo, né? E eu fiquei muito feliz com o resultado desse trabalho. Eu não imaginava, mas no final das contas eu acho que foi o vídeo que eu consegui melhor mostrar a minha forma de trabalhar nos dias atuais. Enfim, você foi uma pessoa executiva que conseguiu fazer essa virada brilhante e se tornar empreendedora. Afinal, tornar-se empreendedor, pira ou desopila? Pira demais. O empreendedorismo, ele é um oceano cheio de ondas, cheio de turbulência, cheio de icebergs. Você falar que o empreendedorismo é lindo ou romantizar o empreendedorismo é completamente falho. É o que eu falo, tem pessoas que dão sorte, tem pessoas que estão no momento certo, na hora certa. Eu vou te dizer, eu sempre fui dentro dos negócios que eu empreendi, grande parte, eu tive um que não foi próspero de forma alguma, mas grande parte eu acabei trazendo essa experiência minha de executiva para dentro do negócio, e aí eu consegui trabalhar de uma forma melhor, né? Porque eu falo que o empreendedorismo você tem que ter algumas coisas, você tem que ter conhecimento, você tem que ter estrada, você tem que ter também capacidade de se arriscar. Não é uma coisa, o empreendedorismo não é para... como que eu posso te dizer, eu brinco falando for kids, né? Ele é
nível hard, você não sabe o dia de amanhã. Se você for ver, eu quando saí de PwC, eu comecei a plataforma Não Pira Desopila, pensando sempre no mercado de viagens, e eu ganhava uma receita muito importante minha, sempre foi a parte de afiliados, publicidade, publi editorial relacionado a viagens. Né? O que aconteceu? Com a pandemia, as pessoas pararam de viajar. E aí, quem é que consome meu conteúdo? Quem é que vai fazer uma reserva de hotel dentro da minha plataforma? Ninguém. Então, eu posso dizer assim que a receita, desde março, para mim, ela era praticamente zero dentro desse business. E aí, como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu tinha já este plano, B, né, na verdade, eu não posso nem dizer que é um plano B, porque ele andou em paralelo com a parte de viagens. Mas se eu não tivesse, o que iria acontecer comigo hoje? Eu ia ter a renda completamente nula, ia ter que viver do meu investimento ou das minhas reservas durante um tempo até o turismo se restabelecer. Então, é o que eu falo, eu odeio a palavra se reinventar, mas eu tive que me adaptar e eu tive que, na verdade, me conhecer para entender como que eu iria posicionar. Então, toda vez que eu falo do empreendedorismo, ou mesmo quem trabalha no mercado corporativo convencional, eu falo, nunca se acomode, sempre pense e sempre faça a sua estratégia pensando no seguinte, amanhã nada disso vai acontecer. Se nada disso for acontecer, eu não tiver essa geração de receita, para onde eu vou? Quais são as minhas alternativas? Né? A gente precisa fazer esse treinamento a todo momento. Se eu não tivesse estruturado, se eu não tivesse chegado nesse meu autoconhecimento, nesse propósito, nessa plenitude, etc. e tal, hoje eu não sei o que estaria acontecendo. Na verdade eu sei, né? Eu ia estar, como eu falei, eu ia ficar lá nos meus rendimentos, mas eu não ia produzir, e eu não sou uma pessoa que não consegue produzir, não ia conseguir ficar feliz comigo mesmo só produzindo conteúdo para o site e sem fazer absolutamente nada. Né? Então é o que eu falo, o empreendedorismo é realmente para os fortes, mas você tem que ter sim solidez. Eu não aconselho ninguém a empreender ou entrar num negócio se a pessoa ela não tiver no mínimo uma segurança financeira e no mínimo ter passado pela experiência em paralelo para saber se aquele negócio vai dar certo ou não. Certa vez uma pessoa me falou que a vida é aquilo que a gente produz em termos de trabalho. E aí, em um outro momento da vida, uma outra pessoa chegou para mim e diz, a vida, ela começa quando a gente sai do trabalho. Então, foram duas dicotomias que eu escutei em momentos diferentes e gravei isso na minha mente. Então, assim, qual seria, Gardênia, os caminhos para esse equilíbrio? É o que eu falo, você tem que saber equilibrar a sua vida profissional da sua pessoal. E você tem que ser transparente nas suas relações. Desde sempre, na minha carreira toda, eu sempre falei que eu sempre fui fora da caixa. Mas, no final, eu sempre fui muito transparente. Você sair para você caminhar, e muitas pessoas que vão escutar isso vão falar assim, né? Você tá louca. Mas por que não eu sair para caminhar às 3 horas da tarde no parque, das 3 às 4, em vez de almoçar ao meio-dia? Né? Por que não eu trabalhar pelo menos uma vez, se possível, uma vez por semana da praia? Né? Por que não eu aproveitar um horário meu de trabalho, né, pegar um meio off, né? Meio day off, half day off, e no outro dia compensar isso. Muitas vezes o que acontece, eu tenho um trabalho que ele é das 8 às 6, das 9 às 6, e se eu ultrapassar das 6 até as 9, até a meia-noite, tá tudo bem. Mas o contrário, ele não é verdadeiro. E por que não é verdadeiro? Por que eu não posso fazer essas compensações? A partir do momento que eu faço compensações dentro da minha vida, entregando, claro, deixando muito bem claro, porque eu nunca deixei de entregar as coisas,
você tem muito mais segurança e você tem muito mais credibilidade e transparência com você mesmo. Eu acho que muitas vezes acontece no mercado corporativo, e de novo, isso, eu nunca fui uma pessoa de politicagem, eu sempre fui uma pessoa transparente, e isso sempre me fez bem. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com o que os outros vão achar e nós deixamos de viver. Então eu falo assim, a minha vida começa depois que eu termino de trabalhar, não é uma verdade, porque eu estou vivendo as 24 horas. Eu preciso dosar a forma com que eu vou trabalhar. Quais vão ser as pausas que eu vou fazer ali dentro para que eu possa trabalhar feliz. E a gente tem que fazer essa avaliação a todo momento. Será que eu estou feliz? Será que eu estou bem no que eu estou fazendo? Eu posso não estar bem, mas eu posso abrir mão da minha felicidade. Quando eu abro mão da minha felicidade por uma questão financeira, eu preciso estar ciente disso. E o dinheiro, a partir do momento que você entende que o dinheiro não é a coisa mais importante, que os bens materiais não são as coisas mais importantes na vida de um ser humano, você acaba vivendo melhor. Muitas vezes as pessoas elas ficam com aquela, não só a ganância, mas a ansiedade também de conquistar uma casa, um supercarro, sei lá, inclusive até um barco, um iate. Mas aí quando elas conquistam, elas não dão valor para aquilo. Por quê? Porque o dinheiro ele é muito mais importante do que qualquer outra conquista, né? E às vezes eu fazer um piquenique no parque, eu sou muito mais feliz do que qualquer outro tipo de conquista material. Então eu acho que a gente precisa sim olhar para a gente e entender o que realmente nos faz feliz para que a gente possa, dentro do nosso trabalho, a gente trabalhar bem e feliz e não ser aquele bichinho que corrói e que permeia todo o ambiente no qual a gente vive, né, a nossa vida corporativa. Então, resumindo, seja transparente e seja leal mesmo consigo. Eu tenho um caso de um executivo que ele assumiu a liderança como CFO de uma empresa no meio da pandemia. E já faz meses que ele ainda não conseguiu nem conhecer a equipe. A equipe está toda remota e ele também está fazendo a sua liderança toda 100% de forma remota. Então eu queria que você pudesse dar uma dica como iniciar um processo de liderança 100% através de app e conexão. Como é que se apresenta, como é que se cria a empatia, enfim, como é que se conduz quem está nesse momento aí de 100% de conexão? Eu acho que o tete a tete, que nem eu disse antes, ele é super importante. Já que você não tem, vai para o plano B. Promova happy hour virtual. Quem sabe você fazer um happy hour, não necessariamente com todo o time, mas com um pedaço agora, um outro pedaço, e depois juntar todo mundo, mas trazer uma atividade de descompreensão, de desconcentração, né, para que você possa conhecer de uma forma muito pequena, porque a gente não conhece as pessoas do lado virtual, mas começar a conhecer. Eu acho que a dica seria essa. Hoje a gente não consegue se ver, né? Então não tem muito o que fazer. Gardênia, nós queremos agradecer aqui toda a nossa equipe aqui da CEO TV, a sua presença e a participação aqui no episódio número 11, e agora nós queremos deixar com você as considerações finais aí para quem nos assiste, que você pudesse aí dar as dicas aí para que ninguém não pire, desopile, e o que é que as pessoas têm que estar atentas aí para essa reta final do ano, dentro ainda desse contexto tão delicado dessa pandemia. Vamos lá, nós já estamos há 6 meses, alguns em isolamento, outros não, né? Mas estamos em, tempos sensíveis. E a partir do momento que estamos não só nos tempos sensíveis, né, mas por pelo menos 2 anos de muitos desafios, que as pessoas tenham cada vez mais respeito entre elas, respeito consigo e com os outros,
que tenham empatia, que consigam realmente se colocar no lugar das outras, colocarem atividades de descompreensão, cuidarem de sua alimentação e cuidarem do seu dinheiro, das suas reservas, das suas finanças. Então, assim, se você não procurou se cuidar de uma forma efetiva e não uma forma efeito manada de você, ainda dá tempo. Então, nunca é tarde para começar, mas, por favor, tente colocar dentro do teu coração um sorriso e dentro desse rosto um sorriso efetivamente para que você não pire e sim desopile, não só dentro da tua carreira, mas também na sua vida.